Olá, meus anjos! Hoje é dia de conversar sobre as leituras do mês de julho. Nesse último mês eu fiz 5 leituras e esperava um pouquinho mais, mas ainda assim estou satisfeita. Então hoje eu vou compartilhar tudo com vocês. Tem romance contemporâneo, tem leitura coletiva, tem romance de época e eu espero muito que vocês gostem. Já vai se inscrevendo aqui no canal se você ainda não faz parte deste canal. Por favor, ative o sininho para você não perder os próximos vídeos aqui do canal. Tem link para compra de todos os livros que eu mencionei aqui na descrição deste vídeo, então por favor compre com o meu link que eu vou ficar muito contente. E também você pode me acompanhar lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Scoob, estão sempre passando na tela e na descrição do vídeo também. Nesse vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu estou acostumada, eu sempre vou falando por ordem de leitura no mês, só que nesse vídeo eu juntei leitura coletiva, porque eu li 2 livros da leitura coletiva de Trono de Vidro em julho, então vou falar dos 2 primeiro, e depois falo dos romances e por último dos suspense que eu li. Eu comecei o mês lendo O Império de Tempestades, tomo 2. Esse aqui é o 5º volume da série Trono de Vidro, e ele é o tomo 2. Eu li o tomo 1 no mês de junho, e eu tinha que ter lido esse aqui também no mês de junho, só que não deu tempo, então ficou pro comecinho de julho. Tem vlog de leitura desse tomo aqui e do tomo 1 aqui no canal, eu vou deixar nos cards se você quiser dar uma conferida. Lá eu falo um pouco da história, de como foi a minha experiência lendo esses 2 livros, então depois que acabar esse vídeo, corre lá pra dar uma conferida. Eu gostei bastante do final deste livro, apenas do final. Esse é um prelúdio pra guerra, lá no vlog eu falei muito sobre isso, então ele é um livro onde a nossa protagonista, ela tá procurando por aliança, ela tá cobrando algumas dívidas do passado, e ela tá reunindo o máximo de pessoas pra se juntarem a ela nessa guerra que está pra acontecer. Então, muito disso que a gente vê nesse livro. Aliança, toda a questão da guerra que está iminente pra acontecer, né, e é basicamente isso o livro inteiro. Então eu achei que teve muitas partes desnecessárias, principalmente quando a gente lê nos tomos separados, né? Eu sei que hoje em dia a galera já tá lançando um livro só, que eu acho que deve ser bem melhor de você fazer a leitura, porque chegou uma hora que eu estava saturada, estava cansada, achei que não tinha necessidade, mas o final deste livro é muito, muito, muito bom. E graças ao final eu dei 4 estrelas pra ele, porque eu achei que o final desse livro aqui podia estar no tomo 1. Também senti falta da autora se aprofundar um pouco mais na história dos outros personagens e não só da nossa protagonista. Então eu já comentei lá no vlog, eu gosto muito da Elide, eu acho que ela merecia um destaque melhor, eu acho que a história dela deveria ser contada de uma forma mais ampla. E do Lorcan também, que tá ali viajando junto com a Elide, a gente vai acompanhar no tomo 1. Então eu senti muita falta disso, então chegou uma hora que eu estava cansada das partes narradas pelo Juan ou pela Celaena. Então, isso me fez desgostar um pouquinho do livro, mas ainda assim é um livro bom, gente. Não tem como falar que não é bom. A escrita dessa mulher é maravilhosa, então super vale a pena a gente ler, porque a gente precisa para dar continuidade na série. Ainda assim, acho que talvez tenha algumas coisas bem desnecessárias. Outro livro da leitura coletiva que eu li em julho foi Torre do Alvorecer. Esse aqui eu li mais pro final do mês, e eu li assim correndo, porque estava para acabar o mês e eu queria fazer essa leitura ainda em julho. Ele é um livro bem grande, ele tem 642 páginas e eu consegui ler ele em uma semana. Tem vlog de leitura dele também aqui no canal, então eu vou deixar nos cards pra você conferir. E lá eu falo da história, falo da minha experiência, do que eu gostei, do que eu não gostei. Só que esse livro, ele é surpreendentemente um livro bom. Eu já comentei algumas vezes que o Capitão, ele não é meu personagem favorito, ele não é uma pessoa que eu gosto muito, só que aqui, esse é um livro inteiramente dele. Ele tem 642 páginas que a gente vai acompanhar uma aventura do Shao. Então, no final de Rainha das Sombras, a gente vai saber que o Shao, ele precisa se curar, ele vai ter um ferimento, assim, muito sério. E ele vai para um novo continente com 2 tarefas, para se curar desse ferimento e também para formar aliança para a guerra que é iminente. Os acontecimentos desse livro aqui, eles são em paralelos com os acontecimentos do tomo 1 e do tomo 2 de Império de Tempestade. Então aqui em algumas partes, o Shao, ele vai ficar sabendo de acontecimentos que a gente já leu, mas que são simultâneos. Ele vai para esse novo continente com a Nesrine, que é uma personagem muito importante também, e que eu fiquei completamente encantada por ela nesse livro aqui, porque ela é uma mulher muito bacana. Então a gente acompanha os dois nessa viagem atrás de aliados, atrás dessa cura pro Shao,
local. E a gente vai descobrir que nesse novo continente as forças do Erawan já chegaram lá, então já tem muita coisa acontecendo por lá também. É um livro que não tem tanta aventura, tanto duelo, tantas coisas acontecendo, mas ainda assim que é muito importante, porque os nossos personagens fazem descobertas muito interessantes e que podem sim mudar o rumo da guerra que está para chegar. Também achei que é um livro que tem muitas partes desnecessárias e ele é muito grande, então acho que ela podia ter dado uma enxugada, não precisava ser tão grosso assim. E eu comentei lá no vlog, gente, que eu fui sem expectativas nenhuma, não estava a fim de ler, tava indo mesmo obrigada, porque, né, tinha me proposto a ler. Só que eu saí, assim, muito feliz da leitura que eu fiz, porque me surpreendeu bastante. Então acho que foi a melhor coisa que eu fiz mesmo, de não ir com expectativa. É um livro muito bom, eu dei 5 estrelas pra ele. Não é meu favorito e também eu não acho justo comparar ele com os outros livros da saga, porque a saga foca mesmo na protagonista e aqui a gente tem só os dois. Agora, falando de romances, eu li Metido de Terno e Gravata, da Vi Kelland e da Penelope Ward, duas autoras que eu amo de paixão, mas que ultimamente não tem rolado muito comigo os livros dela. Esse é um livro que está disponível no Kindle Unlimited, foi um dos últimos livros que as autoras lançaram, se eu não me engano, e ele tem uma premissa muito legal e que, assim, eu tava cheia de expectativas pra ler ele. Aqui a gente tem dois personagens que são completamente diferentes. O nosso mocinho, ele é um cara realmente metido de terno e gravata, ele é um empresário, ele trabalha nesse ramo de ações, se eu não me engano. E ele é um cara extremamente arrogante, mal educado, ele trata muito mal as pessoas. E a nossa mocinha é totalmente o oposto. Ela é uma mulher com uma personalidade bem diferente e muito forte também. Ela tem muitas tatuagens, ela tem piercing, o cabelo dela muda de acordo com o humor que ela tá. Mas ainda assim ela é uma mulher assim muito interessante e cheia de qualidades. E que vai ter o caminho cruzado com o desse cara que é extremamente o oposto dela. Os dois pegam um trem juntos e ela vai acabar vendo que ele esqueceu o celular no trem, e aí ela vai se aproximar dele, ela vai saber um pouquinho sobre a vida dele. Ela é uma mulher que já tem uma opinião assim sobre esses caras de terno e gravata, ela já não curte muito. E ela vai devolver esse celular e vai se aproximar desse cara. O caminho dos dois, né, como eu falei, vai se cruzar e eles vão ver que eles têm muito em comum e que eles gostam muito, assim, das diferenças que eles têm. Só que, gente, essa é só a premissa e depois disso vai acontecer muito mais coisa. Ele é um livro que fala sobre paternidade, sobre relacionamentos, sobre essa relação de pai e filho, sobre amores mal resolvidos, que a gente vai ver ao decorrer do livro. E eu achei que acabou tendo muita coisa. Eu gostei muito da premissa, achei muito legal, achei que ia ser um romance assim, meio cão e gato, meio assim, te amo, mas te odeio, e no final não foi muito isso. Acabei dando 3 estrelas, não foi o melhor livro que eu li das autoras, mas ainda assim acho que valeu. Foi uma leitura rápida e eu esperava um pouquinho mais, mas ainda assim indico pra você, se você quer um romance contemporâneo mais rapidinho de ler, é uma ótima pedida. Aí eu li o meu queridinho do mês, que foi Uma Dama Fora dos Padrões. Gente, eu tava muito afim de ler um romance de época e tava com saudade da escrita da Julia Quinn. Então eu queria muito começar essa série também dos Roquesbys e eu decidi começar e li esse livro aqui. E foi também surpreendente bom. Eu não fui com muitas expectativas, até porque eu não queria me decepcionar, e eu gostei bastante. Esse é um livro que vai se passar antes dos Bridgertons e a gente vai conhecer os Roquesbys, que são vizinhos dos Bridgertons. Então a gente vai ter um pouquinho, né, dessa família que a gente tanto ama, mas a gente vai se apaixonar por essa nova família também. Aqui a gente vai acompanhar a Billy, que é a nossa mocinha, a nossa dama fora dos padrões, e ela é uma Bridgerton, e o George, que é um Roquesby. Os dois se conhecem desde sempre, porque a família dos dois são vizinhas e são muito amigas. A Billy nunca gostou muito do George, ela nunca teve muita proximidade com ele, e os dois sempre tiveram um relacionamento meio de cão e gato, assim, te odeio, mas talvez tenha um pouquinho de sentimento por você. Os dois vão acabar se aproximando porque vão ficar presos em um lugar extremamente inusitado, mas que vai fazer eles se aproximarem e se verem de maneira diferente. Até então eles só se odiavam e talvez tenha uma chamazinha ali de outra coisa. Claro que a partir disso, né, os nossos mocinhos vão acabar sempre passando mais um tempo juntos, se olhando de uma maneira diferente, e é muito legal a forma como a Julia Quinn construiu. Eu achei que esse livro foi mais uma introdução para a série, não focou tanto no relacionamento dos dois, porque a gente tem partes dos outros livros, o acontecimento do livro seguinte, eu acredito que aqui a gente já tenha mais ou menos uma noção. Então não focou tanto no romance, mas
em mostrar como é que é essa família, como é que os Bridgerton se relacionavam com eles, e eu achei muito legal, eu achei que não iria gostar e acabei me apaixonando. A Billie é uma mocinha realmente fora dos padrões ali da época, ela usa calça, ela não gosta de fazer as coisas que as outras damas gostam de fazer, ela quer administrar a propriedade, uma coisa que na época era só a tarefa dos homens, e o George, ele é um cara que gosta disso nela, ele gosta dessa personalidade forte que ela tem, e os dois vão acabar se aproximando, e é tão fofo, gente, mas tão fofo, e eu fiquei assim só suspirando enquanto eu lia. Nem preciso falar que eu dei 5 estrelas pra ele, assim, gostei bastante, acho que foi um ótimo começo de série. Eu vi que a autora lançou recentemente, né, o último livro dessa série, então já estou empolgada para continuar lendo. Gostei bastante da gente reviver um pouco dos Bridgertons, que é uma família que a gente ama demais, mesmo que não sejam os irmãos que a gente já leu. Super indico pra vocês, talvez comece antes lendo os Bridgertons para depois ler os Roquesme, porque eu acho que a magia acontece de uma maneira diferente. É um ótimo romance de época e eu tava com muita saudade da escrita da Julia Quinn. A gente tem muitos diálogos aqui, o que eu adorei. Por último, eu li O Colecionador de Ossos. É um livro que também tá disponível no Kindle Unlimited. É um pouco mais antigo, já tem adaptação de filme que foi assim, há muito tempo eu assisti depois que eu li. E também recentemente ele foi adaptado para uma série, e eu acho que tá acontecendo ainda a série. Aqui a gente vai acompanhar um criminalista, ele é um cara brilhante, muito inteligente, só que por um acidente ele perdeu os movimentos abaixo do pescoço. Então, hoje em dia ele trabalha só com consultoria, ele ajuda a polícia às vezes com alguns casos, mas ele perdeu um pouco do gosto pela vida realmente, porque ele era um cara que estava sempre ativa e, né, de uma hora para outra ele vai ficar preso em uma cama. E a vida dele vai dar uma guinada, um novo despertar para essa investigação, que é uma coisa que era muito importante para ele, quando a gente vai ter alguns casos muito misteriosos acontecendo ali em Nova York. Então, o primeiro caso, que é o pontapé, assim, para ele voltar ativa, é de um cara, na verdade é um casal, mas primeiro é o cara, que ele vai ser encontrado morto e as evidências, as pistas ali indicam que vai acontecer um novo crime, se ele não desvendar e se ele não encontrar a vítima a tempo. Então a polícia, né, vai pegar tudo isso, vai levar pra ele, vai mostrar que é um caso muito importante que ele precisa participar e isso vai despertar esse gostinho nele de novo. Então ele vai começar a fazer parte da equipe de investigação e também a Amélia. A Amélia, ela foi a primeira policial que chegou lá na cena do crime, desse primeiro crime. Então ela é muito importante e ele vai trazê-la para essa investigação. Não é a área dela, não é o que ela quer fazer, mas ele vai insistir e ela vai trabalhar junto com a equipe. E é um livro, gente, que ele é cheio de plot. Na verdade, ele foca muito na investigação, então a gente tem muitos termos técnicos, tem muita questão do direito, tem muita questão da criminologia mesmo, de montar um perfil do suspeito e de procurar esse cara. Então, assim, é plot atrás do plot, principalmente no final eu fiquei assim, oh meu Deus, quando eu descobri quem que era realmente o assassino e o porquê que estava acontecendo isso, qual que era o motivo. E no final mesmo, tipo, na última página, a gente tem mais um plot que eu achei muito interessante, que eu fiquei, meu Deus, eu precisava de uma continuação. A escrita do autor também é fantástica, ele usa muitos termos técnicos mesmo, assim, no final a gente tem um glossário gigante para entender um pouco melhor o que ele quis dizer no livro todo. Mas isso também passa uma propriedade e a gente realmente se sente ali dentro da investigação, que eu achei fantástico. Eu dei 5 estrelas para esse livro, não foi meu favorito, mas eu achei incrível. Logo que eu terminei o livro, eu assisti a adaptação, que ela, assim, é de muito tempo, tem a Angelina Jolie e ela é bem antiga e eu não gostei tanto da adaptação. Eu achei que o livro é bem melhor, ele explica muito melhor as coisas, o plot faz muito mais sentido e eu não assisti essa nova série. Mas também já ouvi falar que é uma série muito fiel ao livro, então eu fiquei bastante curiosa. Mas eu indico pra você ler o livro, porque ele é muito bom, tá disponível no Kindle Unlimited, então acho que vale super a pena dar uma chance. E você, o que você leu nesse mês de julho? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Eu sei que quando eu posto vídeo assim, vocês sempre acabam colocando e eu gosto muito de saber o que vocês estão lendo e da gente fazer essa troca, de eu compartilhar com vocês e vocês compartilharem comigo. Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!